A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco para mais esse dia nós cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Reis, capítulo 18. Vamos dar continuidade à história do profeta Elias. E nesse capítulo 18, ele vai se reencontrar com o rei de Israel, Acabe, e vai colocar à prova todos aqueles deuses e profetas estranhos. Mas antes de continuarmos a leitura, para você que ainda não é inscrito, já se inscreve agora, não se esqueça de ativar a palavra todas para que você receba a notificação todos os dias quando o vídeo for postado. Deixa também o seu gostei, deixe os seus comentários e compartilhe a palavra de Deus, fazendo crescer a cada dia esse propósito e essa rotina espiritual tão maravilhosa da leitura diária da Bíblia. Então vamos lá? Verso 1 diz: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre Israel. E foi Elias, mostrou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Santo é o Senhor. Era tanta fome que Acabe chama Obadias, aqui diz que era o mordomo, na verdade era o homem que servia, o braço direito dele, e fala: vamos procurar, vamos nos dividir, vamos procurar algum pasto para que os nossos animais possam comer e não morram de fome. Ali os dois saem, cada um levando um soldado junto com ele. Chegam a um determinado ponto do caminho, eles se separam. Então o profeta Elias aparece para Obadias. Por que ele aparece para Obadias? Obadias é um verdadeiro servo e adorador do Deus verdadeiro. Quando Jezebel mandou matar todos os profetas, ele escondeu 100 profetas, 50 numa caverna, 50 em outra caverna, e ali ele alimentava esses profetas diariamente, mandava água, mandava pão e alimentava esses profetas escondido, porque se Jezebel descobrisse que ele estava fazendo isso, ele seria morto certamente. E quando ele encontra com Elias, ele imediatamente se prostra com o rosto ao chão. Senhor, é você, profeta Elias? Diz: sim, sou eu. Então ele diz: Senhor, não sabes tu que Jezebel quer te matar? E Elias calmamente responde para ele: vá e chame o rei Acabe e diga que quero falar com ele. Nesse momento entra uma tribulação no coração de Obadias e ele fala: Senhor, o que foi que eu te fiz para que tu me peças algo assim? Não sabe você que o rei Acabe mandou te procurar em todos os reinados, e quando o rei dizia que não havia visto, que você não havia passado pelas terras deles, ele fazia esse rei jurar a própria vida? E se eu for lá e falar para ele que você quer conversar com ele, ele vir aqui e você não estiver aqui porque o Senhor Deus te mandou para outro lugar, certamente ele me matará. E não sabes tu que eu sou um servo fiel e conta da parte dos profetas? Elias fala para ele: não temas, vá e chame o rei Acabe. Assim, Obadias, um servo fiel a Deus, chama a Acabe e Acabe vem ao encontro de Elias. Essa parte é até um pouco engraçada, porque as pessoas, em geral, não conseguem reconhecer o próprio erro, né? É mais fácil acusar as pessoas daquele problema, causador daquele problema, do que assumir que nós somos, né, os causadores do problema. Veja o que Acabe fala para o profeta Elias assim que eles se encontram. Verso 17 diz: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Olha que interessante. Ele não reconhece que Deus se apartou do reinado de Israel justamente porque Acabe, sua mulher e também o povo de Israel estavam adorando a outros deuses. Elias, muito pelo contrário, chegou ali e advertiu: olha, por vocês não andarem nos mandamentos e estatutos do Senhor, o Senhor está mandando para você esse castigo que é a seca. Então Elias responde para ele dizendo o seguinte: eu não tenho perturbado a Israel,
Mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Glórias a Deus. E ali ele fala, então o que você quer? Ele diz o seguinte, eu quero, isso, Elias dizendo para Acabe, eu quero que você reúna a todo Israel e aos 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Ázera, e nessa reunião nós vamos ver quem é Deus verdadeiro. Prestem atenção que no verso 21 diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochoareis entre dois pensamentos? E se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal é Deus, sigam. Porém o povo não lhe respondeu nada. Glórias a Deus. Irmãos, o povo era tão dividido, tão indeciso, que eles não sabiam sequer a quem adorar. Que nós não sejamos assim, irmãos. Que nós sejamos fidedignos a Deus. Na nossa pouca fé e na nossa fraqueza, irmãos, mas que nós sejamos sempre fiéis a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então Elias faz uma proposta para todo o povo e para estes profetas, que eles subam o Monte Carmelo e ali façam adoração, cada qual ao seu Deus. Por que o Monte Carmelo? Porque ali havia o altar de Jeová Deus, que já tinha sido destruído, já não se fazia mais adorações nem aspersões nesse altar, mas lá era o verdadeiro altar na terra de Israel, no Monte Carmelo. Então ele diz assim: tragam 2 bezerros e nós vamos sacrificar esses bezerros. Os profetas de Baal e os profetas de Asterode vão pegar esse bezerro, vão oferecer ao seu Deus, e eu pegarei o meu bezerrinho, vou oferecer, fazer holocausto ao meu Deus. Com um detalhe: nós não colocaremos fogo no altar. O nosso Deus vai mandar fogo dos céus. O nosso Deus, olha a confiança dele. Deus vai mandar fogo do céu. Eu vou preparar tudo. Vou preparar o altar, vou preparar o animalzinho e vou esperar pelo fogo que vem do céu. Santo é o Senhor. E ele ainda tira meio com uma onda assim com os profetas de Baal, dizendo: olha, vocês são tantos, então faz o seguinte, pode começar vocês, já preparem o animal de vocês, preparem o altar de vocês, mas lembre-se, não coloquem fogo. O fogo tem que vir do céu. Clamem a seu Deus para que Deus mande o fogo para que o holocausto seja feito. Assim, os profetas dos Balaíns começaram a preparar o animal, preparar o altar, colocaram e começaram a louvar e a pedir que o Deus deles mandasse fogo do céu. E assim eles clamavam. Chegou ao meio-dia, nada desse fogo descer do céu. E mais uma vez Elias esnoba e tira sarro desses profetas, dizendo: olha, gritem mais alto. Talvez o seu Deus não esteja ouvindo, talvez ele esteja ocupado. Clamem, mas clamem um pouco mais alto. E nada de descer fogo do céu. Depois que eles muito esperaram, então chegou a vez de Elias preparar o seu bezerrinho, preparar o seu animalzinho para o holocausto queimado, aguardando fogo do céu. No verso 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava todo quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Embora Israel agora estivesse dividida 10 tribos chamada Israel e 2 tribos chamadas Judá, tanto a tribo de Judá quanto a tribo de Benjamim, aqui Elias ele coloca 12 pedras como se ainda fosse um único corpo, uma única grande família, toda a tribo de Israel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um córrego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água os 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E fizeram assim.
Faze a segunda vez. E fizeram. Faze a terceira vez. Elias, tão confiante no Senhor, que depois que ele preparou o altar, que ele colocou a lenha, colocou os pedaços do animal em cima da lenha, ele mandou que o povo jogasse água, não só ao redor das lenhas, mas que jogasse água sobre as lenhas e sobre o animal ali que estava morto, para que encharcasse. Jogaram água, joga de novo. Jogaram a segunda vez, joga de novo. Jogaram a terceira vez de uma forma que juntou água ao redor das lenhas. Nem que tentassem colocar fogo ali, não conseguiriam, porque a lenha estava toda molhada. O animal estava encharcado de água. Mas é Deus que nós estamos falando, irmãos. Nós não estamos falando de deuses estranhos. Nós estamos falando do Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. É deste Deus maravilhoso que nós estamos falando. Verso 36. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então o Senhor responde e no verso 38 diz: Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no córrego. Santo é o Senhor. Eu realmente fico muito emocionada porque nós subestimamos o poder de Deus. Quantas vezes nós precisamos de uma graça, precisamos de uma obra na nossa vida e nós desejamos aquilo, mas nós não temos fé suficiente dentro de nós. Nós nos esquecemos que Deus é o Deus do impossível, é o Pai Todo-Poderoso. Este é o Deus que nós amamos, este é o Deus que nós servimos. Verso 39. O que? Vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. E Elias disse: Lança a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias se volta para o rei Acabe e diz para ele assim, no verso 41, Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Glórias a Deus. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre seus joelhos e começou a orar. Aqui fala que ele chamou o moço dele. Esse moço se chama Eliseu. Vai ser o próximo profeta que nós vamos estudar a respeito. E diz para ele o seguinte: Sobe agora e olha para a banda do mar. Então o moço subiu e, quando voltou, disse que não havia nada. Isso se repetiu por 7 vezes. No verso 44 diz: E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelhe-se o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Glórias a Deus, aleluia. Assim, Acabe desce para a cidade de Jezreel, e lá também Elias desce para essa cidade e vai ter um outro encontro. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu fico tão feliz em servir esse Deus tão maravilhoso. E vejam que Elias, ele ora ao Senhor e o Senhor manda fogo do céu. E ele manda dizer para Acabe: Acabe, come, bebe e olha, se apressa para você ir embora, porque está chegando uma abundante chuva. Mas Elias não deixa de orar. Elias ora e ora. Por 7 vezes ele clama ao Senhor para que essa chuva chegue logo.
Ele em nenhum momento, depois que ele fez o holocausto, depois que o Senhor mostrou o seu poder, ele parou de orar. Que nós também sejamos assim, irmãos. Não é porque a gente recebe a graça, não é porque nós estamos no momento da fartura, no momento da prosperidade, no momento da saúde, da alegria, que a gente se esquece de Deus, mas que nós possamos clamar a Deus em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida, que nós estejamos com o Senhor dentro do nosso coração e clamando pela misericórdia dele. Nessa mesma comunhão, com esse mesmo amor, vamos agradecer ao Senhor pela leitura da Bíblia. Glórias a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer pela leitura diária da Bíblia, pela força que nos destes, pela saúde, pelo entendimento, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos e confiamos totalmente no teu poder. E pedimos, Pai, nos perdoa pela nossa fraqueza e pelas nossas dúvidas. Entendemos, Senhor, que às vezes nós somos tão errantes, por isso te pedimos, não se aparte de nós, mas esteja o tempo todo segurando a nossa destra e guiando nossos passos. Por tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.